Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Meu Deus, meu Pai, nós queremos primeiramente te ser gratos, te agradecer por mais um dia, por mais um domingo, por mais uma noite, por mais uma oportunidade de nós estarmos na tua casa para te render louvores e adoração. E somos gratos, ó Pai, plenamente gratos por isso. Em segundo lugar, nós queremos oferecer nossa vida em gratidão ao que tu tens feito por nós. E também queremos te agradecer pela tua palavra ter chegado até os dias de hoje e nos alcançado, Pai. Nós sabemos, ó Deus, o preço que foi pago para termos as Escrituras em nossas mãos. Queremos te pedir também que os teus anjos ministradores estejam aqui nesse lugar, falando a cada coração, ó Pai. Toma cativo todo pensamento, toma cativo, ó Deus querido, todo o nosso ser, em consolidação a tua palavra que está revelada nas Escrituras, ó Pai. Nos ajuda na compreensão do que será exposto hoje à noite aqui no altar. Nós te somos gratos e carentes da tua graça e da tua misericórdia. Amém. Pode se sentar. Nós já estamos ocupando o púlpito da igreja. Esse é o quarto domingo que assim nós fazemos na explanação desse versículo. E nesse ato de introdução, eu gostaria de poder fazer um breve resumo de tudo que já foi falado desse versículo. Nós temos, ao longo desses domingos, investido tempo no entendimento do versículo em busca da compreensão, e nós já passamos de algumas questões e fizemos alguns contrastes entre Moisés com Jesus, o contraste da lei com a graça, e no domingo passado nós falamos da graça e o alcance dessa graça. E queria que você me permitisse fazer alguns recordos do que nós já falamos. Nós já falamos aqui sobre o propósito da lei. Romanos capítulo 3, versículo 20, diz assim: por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei veio o conhecimento do pecado. Citamos também, no domingo passado, que existem na Bíblia, sobre o regime da lei, 613 preceitos. E alguns desses preceitos, eu estou resumindo dois, fala da obrigação legal de darmos o dízimo na casa de Deus. E um dos preceitos fala que nós não podemos comer pão com fermento na noite da Páscoa. E lá no livro de Tiago, capítulo 2, versículo 10, falando sobre a lei, Tiago fala: porque qualquer que guardar toda a lei, ou seja, Tiago diz, qualquer aquele que tente guardar os seus 613 preceitos e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. E aí mostra o quanto nos é complicado esse puro cumprimento da lei para buscar salvação através da lei. E também falamos que por falharmos em honrar e cumprir a lei de Deus, não nos cabe outra sentença se olharmos para a lei que somos culpados. E assim é a lei. Dissemos também que a lei é algo objetivo.
A lei não é algo cartesiano, ela é extremamente objetiva. Citamos o caso de alguém que vai ao supermercado e ele furta uma lata de leite, e o que a lei diz sobre isso? Que furto é passível de ser punido e vem com isso prisão, ele vai pagar por ter roubado. Falamos também aqui que nós não nos justificamos pelos nossos sentimentos, porque ao ser arguído alguém porque roubou uma lata de leite, ele poderia dizer porque eu estou com fome, e alguém diria, então você está desculpado, já que você roubou por fome, você não vai pagar pelo roubo. A lei não diz isso. A lei ela é extremamente objetiva. A lei de Deus também. Ainda mais sobre a lei dada a Moisés, comentei que algumas pessoas dizem assim: esqueça a lei, você não vive mais na época da lei, você está na era da graça. Esqueça a lei, porque Cristo aboliu a lei. Não olhe mais para a lei para você não existe, só existe a graça. E nós levantamos um contraponto a esse pensamento. Nós dissemos aqui também algo assim: não tire os olhos da lei, pois ela te fará saber o teu estado e condição sobre a lei de Deus, que você é culpado. Então não tire os olhos da lei. Quando estivemos aqui, falamos também sobre Cristo, e usamos o versículo lá em Romanos, capítulo 10, versículo 3 e 4, que fala assim a palavra de Deus: porquanto, não conhecendo a justiça de Deus, falando dos judeus, e procurando eles estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Versículo 4 diz: pois Cristo é o fim da lei para justificar a todo aquele que crê. Quando nós falamos sobre a graça, nós dissemos assim: olha, a graça não nos deixa fora das obrigações legais. Não é porque você é salvo que você pode matar, não é porque você é salvo que você pode roubar, não é porque você é salvo que você pode caluniar, não é porque você é salvo que você pode mentir. Então, a graça não nos tira das obrigações legais da lei, quer ela seja moral, quer ela seja as questões da lei espiritual. Citamos Romanos, capítulo 7, versículo 4, que diz assim: assim também vós, meus irmãos, fostes mortos quanto à lei mediante o corpo de Cristo, para pertencer a outro, aquele que ressurgiu dentre os mortos, a fim de que demos frutos para Deus. Então, o estado do qual nós saímos debaixo da lei, e quando começamos a andar debaixo do estado da graça, tem um objetivo, que é frutificar para Deus através da graça. Falamos também que a graça ela nos possibilita guardar a lei, a cumprir a lei e a gerar frutos pela lei. 1 João capítulo 5, versículos 2 e 3, a palavra de Deus nos diz: nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, se amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. E aí entende-se que a lei não foi abolida pela graça. Uma prova que nós temos, segundo João, em dizer que se nós verdadeiramente somos filhos de Deus, guardamos os seus mandamentos. E lembrem-se que quando João escreveu isso, não existia o Novo Testamento, está claro? Então ele se referia ao que nós conhecemos nos dias de hoje do Antigo Testamento. Versículo 3 de 1 João capítulo 5 diz: porque este é o amor de Deus. E que amor é esse? É o amor que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são
penosos, não são difíceis, e nós falamos por quê? Porque o que hoje nos habilita a poder realizar os mandamentos de Deus é a graça. Então, o que me possibilita hoje cumprir os seus mandamentos é a graça. Por isso não me são penosos. E na última exposição que nós fizemos, quando nós falamos sobre a amplitude da graça, os seus atributos em contraste com a lei, um breve resumo do que foi falado é que a graça, ela nos dá, e ela nos é dada de forma gratuita, e além de ser gratuita, ela é de forma abundante, e além de ser abundante, ela é superabundante, e além de tudo isso, ela é rica, e além de tudo isso, ela é multiforme. Tem graça que possibilita, tem graça que impossibilita, e nós citamos alguns textos bíblicos, onde Paulo diz assim: eu fui impedido do Espírito de ir até vocês. Agora, vos faço uma pergunta. O que o apóstolo João nos quer ensinar sobre o ensino da verdade mostrada por meio de Jesus Cristo nesse versículo? Primeiro ponto é que verdade e graça, elas estão intimamente ligadas. Não existe mentira associada à graça e não existe a graça associada a qualquer espécie de mentira. Então, graça e verdade, elas andam de mão dadas durante todo o Evangelho. Você não pode desassociar essas duas verdades em qualquer hipótese. Se você puder abrir sua Bíblia em Gênesis capítulo 2, eu gostaria de ler com você o versículo 16 e o versículo 17. Gênesis 2. Versículo 16 e versículo 17. Que verdade é essa que fala o apóstolo João? A Bíblia nos diz assim: ordenou o Senhor Deus ao homem e disse: de toda a árvore do jardim podes comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa não comerás. E sentencia, e dá uma sentença, uma ordenança, porque no dia em que dela comeres, e vem uma afirmativa, certamente morrerás. Esse versículo era de pleno conhecimento dos judeus. Nesse versículo há uma ordenança. Ordenou o Senhor Deus ao homem, e se sabe qual foi a ordenança, e há associado ao não cumprimento dessa ordenança uma pena. É exatamente nos dias de hoje, não é? Se você dirige uma estrada que o limite de velocidade é 80, aquela placa lhe diz de forma tácita o seguinte: se você andar acima de 80, você vai ser multado. E ao ser multado, vai doer no seu bolso, porque multa hoje é coisa cara e penosa. Então, o que nós lemos em capítulo 2 do livro de Gênesis, versículos 16 e 17, nada mais é o que nós conhecemos disso. Há uma lei, há uma ordenança, e ao não cumprimento dessa lei há uma pena, há algo a ser pago. E aí, eu gostaria de ler lá em Gênesis capítulo 3, quero que você abra sua Bíblia no versículo 6, nós vamos ler até o versículo 23. Nós vamos ler o primeiro relato bíblico do tribunal de Deus. Primeira vez na Bíblia que Deus senta no trono
para julgar o homem. É aqui. Ok? Primeira vez que Deus senta, abre a lei e diz: vou te julgar. Ok? Vamos ao relato. O relato dos anais do tribunal de Deus. Então, vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu e deu a seu marido, e ele também comeu. Esse versículo descreve de forma muito rápida e sucinta a anatomia do pecado. Ok? A cobiça, o desejo, como se forma essa anatomia do pecado dentro do homem, está relatado no versículo 6, não é objeto da exposição de hoje. Versículo 7 diz: então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus, pelo que puseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Versículo 7 comenta algo extremamente interessante, que ele diz que através das ações humanas, através do que encontramos na natureza, nós não temos como ocultar de Deus os nossos pecados. Ao homem a pegar folhinhas das árvores e se coser roupas, ele achava: assim eu me escondo, assim eu escondo a minha nudez. Porém isso não foi suficiente. Versículo 8 diz: e ouvindo o Senhor a voz de Deus, que passeava pelo jardim à tardinha, esconderam-se o homem e a sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Versículo 9: mas chamou o Senhor Deus ao homem e perguntou-lhe: Adão, onde está você? Parece aquela história do Scooby-Doo, né? O salsicha diz: cadê você, meu filho? Scooby-Doo, cadê você, meu filho? Então Deus foi ao jardim e disse: Adão, cadê você? Nós temos nos encontrado aqui há tanto tempo, esse é o nosso ponte. Só que Adão não está. Adão não estava. Respondeu-lhe o homem: ouvi a tua voz, Senhor, e tive medo, porque estava nu e me escondi. Atente que Adão, apesar de ter feito roupas de folhas, mesmo assim, ele ainda se achava nu. De forma natural, nós não conseguimos nos ocultar de Deus, nem muito menos os nossos pecados. Versículo 11. Deus perguntou-lhe mais: quem te mostrou que estavas nu? Cozestes da árvore, comestes da árvore que te ordenei que não comestes? Aí você deve perguntar: mas Deus não era onisciente, onipresente? Ele não sabia? Sabia. Mas Deus, como perfeito juiz, sempre nos dará o direito de argumentar, por mais que nós não tenhamos o direito de argumentar contra Deus. O que respondeu o homem? Covarde e Adão responde: a mulher que lhe destes por companheira, deu-me a árvore e eu comi. Ou seja, é como se Adão dissesse: comi, mas foi culpa de Eva, e foi tu que me deste. Então, se tem alguém culpado nessa história da árvore, é tu, Deus, que me deu a mulher. Porque regressivamente, se a mulher não existisse, eu não teria comido do fruto, não teria pecado, eu continuaria no paraíso. O covarde Adão culpa a mulher, e de forma tácita também dá uma resposta como se culpasse a Deus. Então, já que a mulher entrou no discurso de Adão, Deus se volta e questiona a mulher. Perguntou o Senhor Deus à mulher, versículo 13: que é isso que fizeste? E a mulher respondeu: não, também não fui eu, foi a serpente. Então a mulher também culpa
Deus indiretamente, porque todo ser vivente daquele lugar havia sido criado por Deus. Quando a mulher saiu da natureza do homem, não podia esperar-se outra atitude que não fosse a mesma atitude a qual ela havia visto Adão. É como Adão disse, foi a mulher, e a mulher disse, não, foi a serpente. Então esse juiz, que é Jeová Jiré, vira-se agora a serpente. Versículo 14 diz, porquanto fizestes isso, serpente, maldita serás tu dentre todos os animais domésticos e dentre todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e comerás todos os dias pó, durante todos os dias da tua vida. E diz mais, porém inimizade entre ti e a mulher, e a tua descendência, e a sua descendência, então te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirá o calcanhar. A sentença da serpente foi essa. E Deus dirige-se agora à mulher e lança a sentença também sobre a mulher. Multiplicarei grandemente a dor da tua concepção ou conceição. Em dores darás à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Agora ele vira-se para o homem e sentencia também ao homem. Porquanto, versículo 17, porquanto destes ouvidos à voz de tua mulher. Por quê? Porque Deus havia dado uma ordem explícita e clara a Adão: cuida tu do jardim. E comeste da árvore que te ordenei, dizendo: não comerás dela. Maldita é a terra por tua causa agora, Adão. Em fadiga comerás dela todos os dias da tua vida, e ela produzirá espinhos e abrolhos, e comerás das ervas do campo, e continua, do suor do teu rosto comerá o teu pão, até que tu tornes a terra, porque dela fostes formado, porquanto és pó, e ao pó voltarás. Então, todos os players envolvidos nessa ação são devidamente condenados por Deus. Todos três. Chamou Adão a sua mulher Eva, porque era a mãe de todos os viventes. Versículo 21. E o Senhor Deus fez túnicas de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Um prenúncio que morreria um cordeiro, que haveria de ser imolado por Deus, e como produto da morte do cordeiro, nos revestiria. Se hoje nós somos vestidos, é porque existiu, lá em Gênesis 3, versículo 21, um prenúncio que nós seríamos vestidos com as vestes do cordeiro. Versículo 21. Versículo 22. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tem tornado como de nós, conhecendo o bem e o mal. Ora, não suceda que estenda a sua mão e tome também a árvore da vida e coma e viva eternamente. O Senhor, pois, versículo 23, o lançou fora do jardim do Éden para lavar a terra do que fora tomado. Aí está a melhor compreensão, que o salário do pecado é a morte. Aí está o relato do porquê a morte associa-se ao pecado, e pecado associa-se à desobediência. E desobediência a quê? Ao não cumprimento da lei. Lei de quem? Lei de Deus. Dada a quem? Dada ao homem. Por isso que nenhum homem se justifica pelas suas próprias obras. Adão não conseguiu se justificar quando
da salvação e do plano da salvação se forma para o dia do homem. Essa é a justiça. O salário do pecado, da desobediência à lei, decreta a morte. Ok? Então, a lei, nesse texto de Gênesis, ela nos serve para mostrar um Deus justo e um homem em sua descendência merecendo o justo juízo de Deus. Por que que o julgamento é justo? Porque Deus disse: não comas, porque se tu comeres, certamente morrerás. O homem não foi pego de surpresa, do tipo: mas Deus, nós não sabíamos que não poderíamos comer, porque tu nunca falaste, mas existia de forma explícita uma ordenança: não coma, porque se comer, você morre. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 56. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 56. Ele nos diz assim: ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. E sabe o que é aguilhão? É um pedaço de pau com um ferro na ponta, que te espeta, que te incomoda. Esse é o aguilhão. Deus, em seu justo julgamento, ele expõe verdades completamente explícitas e outras verdades ocultas no texto de Gênesis 3, 6, 23. Só que agora, essa verdade que ficou oculta, ela fica revelada na figura de Jesus Cristo. E não fica revelada em Moisés pela lei. Porque para Moisés foi dado a lei com seus 613 preceitos. Porém a Cristo foi dado graça e verdade. E aí eu quero levantar para os advogados dessa amada igreja um problema jurídico. Ao estar estudando o texto, pena que os nobríssimos advogados aos quais eu conheço não estejam aqui, mas vou procurá-los para que me expliquem e me respondam. Um Deus irado e colérico, depois que esfriou a cabeça, resolveu perdoar e suspender sua sentença de morte para a raça humana, é isso? É isso que Deus fez? Será que quando Deus ficou colérico lá no jardim, disse: vai morrer, porque você me desobedeceu, não admito, você morreu. Aí depois Deus esfria a cabeça: não, eu preciso fazer algo por eles. É isso? Será que a sentença que Deus deu é porque ele estava colérico, irado, tomado de raiva, de decepção com a raça humana? E depois que ele esfriou a cabeça, voltou para o céu, ouviu os anciões dizendo: santo, 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 24 horas por dia, os querubins tocando suas harpas, teceram as mais belas melodias do céu, e disse: não, eu preciso dar um jeito na sentença de morte que eu dei para a raça humana, que eu disse que quão coisa maravilhosa é essa minha criação. Então vamos recorrer às Escrituras para responder essa questão, lá em Romanos 3, capítulo 20, 26. Estamos falando sobre a verdade. Há muito pano para a manga. Não há tempo para o pano da manga, mas há muito pano para a manga. Falta tempo
pano da mão. Romanos capítulo 3, versículo 20 e 26. Versículo 20 diz: porquanto pelas obras da lei nenhum homem será justificado diante dele, pois o que vem pela lei é o pleno conhecimento do pecado, ou o pleno conhecimento do teu estado de espírito, ou o pleno conhecimento do teu eu. 21, a Bíblia fala. Aí está a resposta. Mas agora, sem lei, tem se manifestado a justiça de Deus. Sem lei, se manifesta a justiça de Deus, que está atestada pela lei e pelos profetas. Entendeu? O plano de salvação de Deus não está contemplado na lei, mas a lei e os profetas atestam isso de forma tácita. 22. Isso é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos os que creem, pois não há distinção. 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Versículo 24. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça. E diz como? Mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Versículo 25. Ao qual propôs como propiciação pela fé no seu sangue. Vocês conhecem a história dos propiciatórios? O propiciatório que existia no santíssimo lugar onde era aspergido o sangue do Cordeiro. É essa comparação em paralelo que o apóstolo Paulo está fazendo, que era muito comum nessa época, fazer sacrifícios de propiciação, ao qual Deus propôs como propiciação. Quem Deus propôs como propiciação? Cristo, pela fé no seu sangue, para demonstração de quê? Da sua justiça, por ter ele na sua paciência deixado de lado os delitos outrora cometidos. Versículo 26, olha que lindo. Para a demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e também justificador daquele que tem fé em Jesus Cristo. Aqui há um emaranhado de situações, porque quando Paulo relata a figura de Deus, o plano da reconciliação, que é o mesmo plano descrito lá em Efésios capítulo 2, Paulo diz assim: o mesmo Deus que julga é o Deus que absolve, o mesmo Deus que traz provas para te condenar é o mesmo Deus que traz provas para te dar o perdão. Isso é simplesmente maravilhoso, lindo e espetacular, pelo menos para mim. Versículo 26 é incrivelmente maravilhoso, pois Deus se torna o justificador da própria sentença que ele havia dado ao homem. E aí nos faz necessário entender 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. Aquele, falando de Cristo, que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça
de Deus. É isso. Esse é o plano do qual Deus nos reconcilia com Ele. Por isso que a minha, a tua, de quem quer que seja, justificação não passa por obra. Por isso, não tente impedir o seu caminhar cristão alegando obras. Não é por obra. É por justiça, paciência e por amor. O profeta Isaías, capítulo 43, versículo 25, Deus fala, Isaías transcreve. Isaías 43, versículo 25. Isaías 43, versículo 25. Eu mesmo sou o que apaga as tuas transgressões por amor a mim mesmo. E de todos os teus pecados eu não me lembro. Então não são as tuas obras que fazem com que Deus apague os teus pecados. O versículo diz, eu mesmo sou o que apaga as tuas transgressões. E o motivo é por amor que eu tenho a minha palavra. É por amor que eu tenho as minhas promessas. Se eu apago as tuas transgressões, é porque lá em Gênesis eu havia dito que haveria alguém que pisaria a cabeça da serpente, e essa serpente lhe feriria o calcanhar, e Deus cumpre aquilo que Ele promete. Então a promessa de Deus não tem nada a ver com você, tem a ver o amor que Deus tem por você, que é completamente distinto. Infelizmente algumas pessoas acham que não. Isaías capítulo 44, versículo 22. Apagai as tuas transgressões como a névoa, e os teus pecados como a nuvem. Torna-te para mim, porque eu te remi. Não tem nada a ver com você. Não tem nada a ver se você faz ou deixa de fazer. Tem a ver com o amor de Deus para com Ele mesmo. Você é fruto do amor de Deus para Ele mesmo. E aí eu fiquei pesquisando, pastor Rodrigo, e me questionei, mas que amor é esse? Que amor é esse? E esse é um amor que não há palavras para descrever. Nem muito menos o que essa verdade significa para mim e para você. Ou para qualquer um de nós. E vou ler alguns textos. Vou ler um texto super conhecido, João 3,16. Todo mundo conhece dele, tem assim, escola dominical. João 3,16, todo mundo recita. Até dormindo. Porque Deus amou o mundo. E aí o apóstolo Paulo usa um superlativo. E ele diz, de tal maneira, como se ele dissesse assim, não sei que palavra usar. O que é que eu uso para esse amor de Deus pelo mundo? Então diz assim, olha, Deus amou o mundo. Gente, é de tal maneira que eu não sei adjetivar esse amor, que Ele deu o seu próprio Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Então, se nem o apóstolo João, que conviveu com Cristo, não conseguiu adjetivar esse amor, quem sou eu ou quem é você? João 3,17 diz, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo, porque quem julga é a lei, e quem salva é a graça. Ficou claro?
Por que é que Deus não veio julgar o mundo? Porque já existia a lei. Porque a lei já julgava todo mundo, ou não? Mas o que o mundo não precisava mais de julgamento, o mundo precisava de salvação. E se você acha que você tem algum mérito de estar aqui, você precisa ler 1 João 4,19. 1 João, capítulo 4, versículo 19. Sabe o que o apóstolo diz? O que está no livro e o que está na tela. Nós nos amamos, sabe por quê? Porque Ele nos amou primeiro. Tá bom? 1 João 4,10. Nisto está o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós e enviou seu Filho para a propiciação do teu pecado. Ou seja, a obra de salvação de Deus é antes que você peque, é antes que você faça, é antes que você diga, é antes de qualquer coisa. Ele simplesmente te amou. É a explicação de por que Ele te amou? Porque Ele ama a si mesmo. E nessa série de exposições que fizemos, quero deixar um apelo ao atendimento da grande doutrina da justificação pela graça e pela verdade. Saiba reconhecer que as virtudes que você tem vêm pela graça e pela verdade. Preste muita atenção no que eu vou lhe dizer, que eu quero lhe confundir. Sua fé não pode ser transformada em obras, pois se assim for, e se sua fé virar obras, você pode dizer que está sendo salvo por obras. Ficou confuso, né? Se você acha que a sua fé gera obras, e que as obras geradas pela fé é o motivo pelo qual você alcança a salvação, você não entendeu nada do que eu falei durante os 4 domingos aqui nesse texto. Sua fé não pode ser transformada em obras, pois se assim, sua fé também seria obra. Não é a tua fé que te salva, você é salvo por meio da sua fé. Se eu dei um nó, eu consegui. E acho que temos que ser questionadores e entender quem nós somos em Cristo Jesus. Sabe por quê? Porque a partir do momento que você diz eu sou salvo porque eu tenho fé e a minha fé tem obra, você comete o que o apóstolo Paulo, lá na carta aos Romanos, capítulo 3, versículos 27, versículo 28, que ele condena. Romanos, capítulo 3, versículo 27 e versículo 28. Ele diz assim: onde está logo a jactância? E ele mesmo responde: é excluído. Não tem jactância. E ela é excluída por qual lei? Das obras? E ele responde de novo: não. A jactância, ela é excluída pela lei da fé. Versículo 28. Concluímos então, se não há jactância, que ela foi excluída pela fé, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei.
Você sabe o que significa jactância? É quando você tem méritos naquilo que você conquista. Se você acha que você conquistou, porque você escolheu aceitar a Cristo, é jactância. Você está dizendo, eu levantei o braço e aceitei Jesus naquela noite. Não, é jactância. Não é por isso. A Bíblia não ensina isso. Porque nós lemos que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Ele morreu por mim antes que eu existisse. Então eu não o escolhi, Ele me escolheu. Eu não o amei, Ele me amou. Nós acabamos de ler. Está na palavra, está na Bíblia. Isso significa jactância. Méritos em suas conquistas. Estou terminando. Então eu gostaria de fazer um pedido. Eu gostaria que você, a partir de hoje, nunca mais dissesse: eu fui salvo porque eu escolhi crer. E o outro não foi salvo porque não escolheu crer. Vamos falar de uma doutrina que eu não vou dissertar aqui. Você precisa reconhecer urgentemente que tudo é pela graça e pela verdade. Se algo de bom em você, deu pela graça e pela verdade. Que no seu coração não haja jactância, não haja orgulho de ser cristão, que você não se envaideça de estar na igreja. Talvez você consiga compreender Mateus 5, versículo 3. Você sabe o que tem lá? Irmãos meus, bem-aventurados os humildes de espírito, porque humildade de espírito não é um atributo humano. Humildade de espírito é algo que só é alcançado por meio do Espírito Santo de Deus em nossas vidas e o pleno conhecimento da graça e da verdade. Terminando por aqui, passando a palavra do pastor Valdemir. Espero que esses domingos que nós passamos aqui tenham agregado para que você saiba quem é você. A Bíblia fala que muitas vezes nós não passamos em trapos de índios. E mesmo assim, Deus nos amou e nos trouxe até aqui. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com você. Semana de vitória para todos, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, pessoal. Louvado seja o nome do Senhor, a paz do Senhor para a igreja. Aleluia. Romanos capítulo 5, versículo 1 diz que a justificação, meus irmãos, ela traz uma paz com Deus, né? Sendo, pois, justificado pela fé, temos paz. Né? Tem pessoas que ele é um cristão, mas não tem paz. Né? Então é preciso que você entenda que é preciso sossegar, acalmar, deixar sossego, né? Porque você foi justificado, né? E o fruto dessa justificação é uma paz aqui dentro. Entendeu? Então está proibido você virar casar. Está proibido. Entendeu? Proibido. Entendeu? Não vire a casar, não, né, rode a baiana, né? Porque isso identifica que você precisa alcançar a justificação. Tá? Então, o fruto da justificação, meus irmãos, é paz em Deus. Né? É paz em Deus, é acesso a Deus. Você tem acesso a Deus. Né? No versículo 2, né? E outra coisa
O fruto da justificação, meus irmãos, traz esperança, esperança da glória. Então, isso tudo que nós temos de ter. Não é? Outra coisa, o fruto da justificação nos traz paciência, no sofrimento. Paciência, espera Deus. Entendeu? Você já viu aquele versículo que diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer? Os que confiam no Senhor são como um monte de Sião que não se... Eu gosto muito de recitar esse versículo, né? É como um monte de Sião que não se abala, mas permanece para sempre. Eu gosto muito. Então, meus amados, esses são os frutos da justificação, que é paz aqui dentro. O importante é que haja paz, porque quando há paz aqui no homem, ele consegue. Gente, a falta de paz faz o homem ficar cego. Entendeu? Aí ele começa a soltar o vento, tudo quanto é lá. O fruto traz o versículo 2, pelo qual temos entrada pela fé a esta graça, no qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Então, meu amado, meus irmãos, nós temos acesso a isso. Que Deus abençoe os filhos, abençoe a igreja. Como um dia hoje, não é Charlene? Paramos, era mais 4 horas, mais 4 horas que as irmãs, olha, valente, trabalho sensacional de todos os irmãos, de todas as irmãs, é algo assim fantástico. E a igreja precisa desses movimentos, são esses movimentos que faz a igreja, meus irmãos, faz a igreja mostrar que ela está viva. Então, eu agradeço aqui todos vocês que estiveram aqui. Eu sei que muitos ficaram até tarde aqui com a gente, 3 horas, mas graças a Deus foi um dia maravilhoso. Vamos agradecer a Deus, ficar de pé, e esperamos que você aprenda a administrar essa paz que uma vez te foi dada. Procure administrar, não joga ela fora. Na hora que vir um vento, porque como diz aqui no versículo 3, o cristão ele tem que ter paciência no sofrimento. Ele tem que ter paciência. Espere em Deus. Vamos esperar. Entendeu? Sossegue. Tenha sossego. Isso é fruto da justificação. Quem não for justificado, meu amado, como veio um deserto aí, ele sai dando soco no vento, ele sai. É bom seguir na marca. É preciso ter cuidado, porque nós já fomos justificados pela fé. Senhor nosso Deus, te louvamos e te agradecemos por mais uma tarefa incrível. Senhor, meu Deus, foi um dia árduo, mas aqui nós estamos, Senhor, meu Deus, Pai, pronto, meu Senhor, para outras tarefas. Meu Senhor, meu Deus, porque enquanto a tua igreja não for arrebatada, meu Senhor, nós estamos aqui, meu Senhor, meu Deus, mostrando ao mundo, através, meu Senhor, do nosso trabalho, através, meu Senhor, meu Deus, dos nossos feitos, na nossa comunhão, mostrar, meu Senhor, meu Deus, mostrando ao mundo, Senhor, o quanto, é maravilhoso te servir. Então, Senhor, existe um povo diferente, um povo, Senhor, meu Deus, lavado e remido pelo meu sangue. Um povo, Senhor, meu Deus, Pai Santo, que deixa as pessoas até um pouco meio que perplexas, meu Senhor, sem entender, meu Senhor, mas glória a Deus que eu faço parte desse povo,
meu Senhor, meu Deus, o qual, Senhor, meu Deus, será arrebatado, será transformado, meu Senhor, meu Deus, e levado, meu Senhor, até a mansão celestial. Meu Senhor, nos dê uma semana dirigida por Ti, Pai, em nome de Jesus. Sabemos, meu Senhor, das dificuldades que existem, sabemos, Senhor, meu Deus, Pai Santo, que situações difíceis têm enfrentado a nossa nação. Entregamos em Tuas mãos, deixamos ao Teu cuidado, meu Senhor, meu Deus, que os Teus filhos possam, meu Senhor, ter sabedoria para, como diz, Senhor, meu Deus, como aconteceu com Salomão, quando ele percebeu, meu Senhor, que ele não tinha condição de administrar aquela multidão, Senhor, meu Deus, no lugar do seu pai. Então, Senhor, ele dirigiu a Ti e pediu sabedoria para que ele pudesse entrar e sair no meio daquele povo. Então, Senhor, que a Tua igreja venha pedir sabedoria para administrar esses momentos difíceis que a nação tem passado. Que o Senhor, que possamos dobrar o nosso joelho e pedir, Senhor, nos dê sabedoria para administrar, Senhor, meu Deus, Pai Santo, esses momentos. Pois tenho certeza, Pai, assim como Tu deu a José, lá naquele Egito, meu Senhor, meu Deus, que soube administrar aquele momento da vaca magra, meu Senhor, meu Deus, Pai Santo, com certeza, Tu vai dar a cada um de nós, para nós, meu Senhor, administrarmos esses dias difíceis, meu Senhor, meu Deus, Pai Santo, que tudo seja para a glória do Teu nome. E isso, com certeza, Pai, vai deixar o meu Senhor, meu Deus, o ímpio, o pecador, meu Senhor, confuso. Meu Senhor, ele vai dizer com os seus botões: como pode aqueles cristãos, numa situação dessa, e eles, me parece que eles estão vivendo uma vida mais tranquila. Então, Senhor, isso vai com certeza confundir, meu Senhor, meu Deus, os ímpios, os pecadores. Então, Senhor, nos dê sabedoria à Tua igreja para administrar esse momento, meu Senhor, o qual a nossa nação tem passado. Meu Senhor, abençoe, meu Senhor, meu Deus, para essa semana, que possamos, meu Senhor, meu Deus, Pai Santo, alcançar os nossos objetivos. Coloca o Teu anjo ao lado de cada um, meu Senhor, meu Deus, pois tenho certeza que nenhum de nós estaremos sozinhos, pois, Pai Santo, é promessa Tua de nós não estarmos órfãos. Meu Senhor, meu Deus, foi promessa Tua: não vos deixarei órfãos, mas enviarei o Consolador para estar convosco todos os dias de vossas vidas, até a consumação do século. Então, com certeza, Pai, o Espírito Santo está conosco, e estará conosco durante todo o decorrer desta semana. Meu Senhor, em nome de Jesus, é preciso que o cristão lembre que o Espírito Santo está do lado dele. É preciso que ele venha controlar os seus ânimos, os seus impulsos, meu Senhor, meu Deus, para que o Espírito Santo não se entristeça. Meu Senhor, em nome de Jesus, nós te pedimos que somos agradecidos, não somos para todo sempre. Que o amor de Deus e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo seja com todos os irmãos do dia comigo. Amém. Está terminado em nome de Jesus. Amém. Pode bater palma, não tem problema. Amém. A paz do Senhor, igreja. A pastora Jorgete lembra os irmãos que está à espera da colaboração para o Dia das Crianças. Até quinta-feira, porque o Dia das Crianças será comemorado na festinha no domingo. Então, estamos esperando essa semana